Shalom Lekolam. Bem, gostaria de falar hoje com base no Tanar, precisamente em Shemuel Aleph, no livro de Shemuel. Nós iremos falar um pouco sobre o narcisismo, né? No caso, já falamos sobre o autismo. Em outro vídeo, nós falamos sobre os sinais de Moshe, de que Moshe era autista. E agora gostaria de falar também sobre o rei Shaul, né, o Saul. Então nós iremos ler, gente, nós iremos viajar pelo Tanar, precisamente pelo livro de Shemuel Aleph, ou seja, vamos iniciar a partir do versículo 8 do capítulo 13 de Shemuel Aleph. Então diz o seguinte, falando sobre Shaul: e esperou 7 dias até o tempo que Shemuel determinara. Não vindo, porém, Shemuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Shaul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Então nós vemos aqui já um dos sinais de narcisismo do rei Shaul. E qual é ele? Ele não respeita a autoridade, ele acha que é o ser absoluto. Ele se sente tão grandioso que, sabendo que estava esperando, naquele dia, no 7º dia, estava esperando que o Kohen Gadol, o Shemuel, ele chegasse para fazer os sacrifícios naquele dia. Então, como Shemuel se atrasou um pouco, então o que Shaul fez? Ele ofereceu holocausto. Mas só que ele era rei, ele não era Kohen Gadol. Ele não estava autorizado a oferecer holocausto, porque a função dele no reino de Israel era outra. A função de Shaul era exercer o reino, era liderar a nação de Israel. E não uma atividade que cabia aos Kohanim. Então nós vemos aqui uma atitude narcisista de Shaul, que foi passar na frente de uma outra autoridade, né, que ele era uma autoridade civil. Ele passou na frente da autoridade religiosa, que era Shemuel, e ofereceu sacrifício. Ele passou na frente de Shemuel. Ele era para ter esperado por Shemuel. E ainda que Shemuel não tivesse aparecido, ele não deveria ter tomado a atitude de oferecer holocausto, até porque ele não era um Kohen, ele era um rei. E ele não tinha autorização para oferecer sacrifício. Então nós vemos aqui um pouco abaixo, no versículo 13 do capítulo 13 de Shemuel Aleph, o seguinte: então disse Shemuel a Saul: obrastes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Criador teu Deus te ordenou, porque agora o Criador teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então essa foi a resposta de Shemuel. Quer dizer, quando chega lá, quem foi que ofereceu os sacrifícios? Ah, Shaul, eu ofereci o sacrifício porque tu estava atrasado, não tinha chegado, pensei que tu não vinha, então eu ofereci o sacrifício. Está errado. Se o Kohen Gadol não apareceu, então espera. Seja esperar horas ou esperar dias, mas tinha que esperar. Porque essa função era do Kohen e não do rei. Então, vemos aqui uma atitude errada de Shaul, se sentindo grandioso ao ponto de achar que era o supremo, a suprema autoridade, que não, tudo, ainda que fosse a autoridade máxima do país naquele tempo, mas ele não era um Kohen, ele não estava autorizado a oferecer sacrifícios, e então Shaul cometeu aí um grande erro diante de Deus, e mostrando aí realmente um dos sinais de que Shaul ele era narcisista.
ele se sentia grande demais, não respeitava, digamos assim, nem a autoridade do Kohen Gadol. Estava nem aí, não perguntou se podia, não perguntou se tinha o direito de fazer os sacrifícios, de oferecer os sacrifícios, simplesmente ignorou o Kohen Gadol, chamou ele e foi lá e ofereceu os sacrifícios e pronto. Ele era o rei, quem manda é ele, e faz do jeito dele e pronto. Nem consultou, chamou ele para saber se podia ou não. Simplesmente foi lá e fez. Sinal de narcisismo. Então nós vemos um pouco mais aqui, quando Deus, por meio de Shemuel, um pouco mais à frente, Deus, por meio de Shemuel, ele fala para Shaul que não poupasse os amalequitas, porque os amalequitas se levantaram contra o nosso povo Israel lá no passado. E Deus, ele se lembrou da maldade dos amalequitas, de todas as maldades que eles fizeram com o nosso povo israelita. E Deus, por meio de Shemuel, ordenou que não deixasse escapar nenhum amalequita. Então Shaul foi lá e teve peninha do rei dos amalequitas e até perdoou a maldade do rei amalequita, né, e até aceitou despojos que não eram aceitos por Deus. Deus disse que não era para aceitar nada dos amalequitas, ter nada dos amalequitas ali no meio do nosso povo israelita. Então vamos aqui para o versículo 8 do capítulo 15 de Shemuel Aleph, que diz o seguinte: tomou vivo Agag, Shaul, né? Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada, e Shaul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Mas Deus disse que era para destruir totalmente os amalequitas, porque os amalequitas fizeram maldade com o nosso povo no passado, e Deus não perdoou. Então, o dia realmente que Israel teve para se vingar dos amalequitas não era para poupar nenhum dos inimigos. Mas, lamentavelmente, Shaul, ele passa na frente novamente de Shemuel, desrespeita a ordem divina, a ordem de Deus, e poupa ali o rei dos amalequitas. Então a resposta de Deus por meio de Shemuel vem mais adiante no versículo 22 do capítulo 15, que diz assim: porém Shemuel disse: tem porventura o Criador tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Criador? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. Porém a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Criador, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, você vê novamente, Shaul passa na frente, ele recebe uma ordem, mas faz do jeito dele, né? A maneira dele, sem respeitar a autoridade do Kohen Gadol, e o que nós vemos aí é a ira de Deus sobre Shaul, que ele desrespeitou a Deus, desacatou a ordem divina, a ordem do Criador, e fez do jeito dele, né? Sempre do jeito dele. Não, Deus mandou fazer assim, mas eu vou fazer de outro jeito. Desacatou a Deus, faltou com respeito a Deus e a autoridade do Kohen Gadol na terra. Então, a resposta de Deus foi direta. Ele foi rejeitado por Deus para não ser mais rei, sobre Israel, né?
Gostaria de ler um pouco mais aqui à frente. Gostaria de ir aqui para o versículo 7 do capítulo 18. Versículo 7 do capítulo 18 de Shemuel Aleph ainda, que diz o seguinte: e as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras, e diziam: Shaul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Shaul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, lhe falta, o que lhe falta, senão somente o reino. Você vê que mesmo David, ele está no serviço do rei Shaul, mesmo David fazendo um grande trabalho no reino, sob o comando de Shaul, você vê que ele ciumou de David. Porque as mulheres reconheciam que Davi derrotava mais inimigos do que o próprio Shaul. E Shaul queria se sentir o grandioso, ele era o Narciso, né? Ele era o grandioso, ele era o maior guerreiro de todos os tempos. Então Davi não podia dizer que Davi, ou algum outro soldado, ele era mais um guerreiro mais preciso do que ele. Tinha que falar que era o rei Shaul. Então Shaul, ele era o grandioso, mas um sinal de narcisismo em Shaul, porque não tinha motivo para Shaul ciumar de David. Por que não tinha motivo para ciumar de David? Porque David estava sob o comando dele. Ele deveria ter orgulho de ter um soldado desse sob seu comando e no exército que ele comandava, porque ele era o rei e David seguia as ordens dele. E David era um homem humilde, ele tinha humildade. David tinha humildade. Mas o que nós vemos aqui é Shaul ciumando de David, simplesmente uma atitude que não partiu dele. Foi David, não estava ali se engrandecendo, sentindo o maioral ou alguma coisa, só porque realmente tinha matado já o gigante Golias e também estava derrotando mais inimigos do que o próprio rei Shaul. Então, Davi não estava se engrandecendo, mas isso partiu das mulheres, do povo. As pessoas reconheciam que Davi realmente tinha tido mais resultado na guerra do que Shaul, em termos de combate. Mas Shaul ciumou, teve raiva e passou realmente a odiar David dali para frente. Então, que nós vemos aí uma atitude de narcisista. O cara é grandioso e ninguém pode destacar-se dele e fazer algo a mais, ter um conhecimento melhor, ter ações melhores do que ele, mesmo sob o seu comando, mesmo sendo o seu liderado e respeitando a autoridade dele como rei. Mesmo assim, Shaul, ele ciumou de Davi por causa das mulheres, né? E não por causa de uma atitude do próprio David. Então, o versículo 11, um pouco mais adiante, diz o seguinte: então, e Shaul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, o que nós vemos aqui, gente, é que Shaul tentou matar David. Mas qual motivo? David não deu motivo. Simplesmente as mulheres elogiaram David, dizendo que Shaul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então, por esse motivo, por um motivo que não partiu de David, não estava querendo ser mais que o rei, não estava querendo realmente se engrandecer, a atitude de David era uma atitude de humildade, um cara que fazia, mas não estava ligando aí para esse negócio de ostentação. Isso partiu do reconhecimento das mulheres, que viram realmente os feitos de Davi, e até os outros soldados comentando realmente como ele era bom realmente no combate. Então, notícias se espalhavam e as mulheres, quando chegou, as mulheres cantavam: Shaul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, Shaul ciumou
tanto que chegou a tentar matar David, como está escrito aqui. Shaul tentou matar David. Quer dizer, um absurdo, uma atitude realmente de um narcisista, né, de perseguir alguém, tentar matar alguém, alguém inocente, alguém que não fez nada para ele, alguém que não cometeu nenhum erro, não lhe faltou com respeito, não desacatou a autoridade do rei, simplesmente estava servindo como soldado e ele era realmente o melhor. Então gostaria de ler também aqui sobre a questão de Jonatã, David, né? David e Jonatã. Então, para quem não sabe, existe uma grande amizade entre Davi e Jonatã. Quem era Jonatã, gente? Jonatã era irmão de Mical, esposa de Davi. Quem era Mical, gente? Mical era filha de Shaul. Jonatã era filha de Shaul. Então, logo, quem era Jonatã? Jonatã era cunhado. Jonatã era cunhado de David. Jonatã era cunhado de Davi. Então, existia ali um parentesco, né? Uma aproximação de David por meio... ou seja, Jonatã fez amizade com Davi por meio da irmã. Então, Mical, irmã de Jonatã, era esposa de Davi. Então, havia uma grande amizade entre os dois cunhados. Então, o que nós vemos aqui, que nós iremos ler aqui é o seguinte. Nós iremos ler a partir do versículo 1 do capítulo 19 de Shemuel Aleph, que diz o seguinte: E falou Shaul a Jonatã, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatã, filho de Shaul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatã o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Shaul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto, esconde-te. Quer dizer, o cunhado foi lá e avisou para Davi: olha, meu pai está querendo te matar. Então, esconde-te. Porque Shaul estava falando para seu filho Jonatã que ia matar Davi. E Jonatã, que era cunhado, foi lá, gostava do cunhado, foi lá e falou para o marido da irmã dele que Shaul queria matá-lo. Aí diz mais assim: Shaul, e sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo, em que estiveres, e eu falarei a ti, a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatã falou bem de David a Shaul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são tão bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus e fez o Criador um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem motivo. Até o próprio cunhado, até o próprio filho de Shaul via que Davi não estava fazendo nada com Shaul. Davi estava vivendo a vida dele, servindo ao rei, servindo ao reino. Como é que pode Shaul ter cismado de tal forma a ponto de odiar Davi sem motivo? Narcisismo, né? Todo narcisista é assim. Ele não tem motivo, te odeia sem motivo. Tu não deu motivo, mas o narcisista ele te odeia. Ele quer o teu mal, ele quer o teu fim, ele quer a tua desgraça. Simplesmente porque tu tem qualidades que ele não tem. Né? Então, o próprio Jonatã, cunhado de Davi, fala que seu pai estava querendo matá-lo. E depois tenta convencer seu pai de não matar Davi. Né? Porque ele diz aqui: por que, pois, pecarias contra o sangue inocente? Ele diz: Davi é inocente. O que Davi está fazendo com o senhor? O senhor está querendo matar, tirar a vida dele? Como é que pode se incomodar com a vida de alguém assim desse jeito? Alguém que não está fazendo mal a ninguém. Alguém que não está fazendo mal ao senhor.
E o que nós vemos aqui é que Jonatã, filho de Shaul e cunhado de David, ele diz que David era inocente. Por quê? O próprio cunhado via, era prova e era testemunha que Davi não estava fazendo nada para Davi, para Shaul tá agindo daquela forma, né, com David. Aí, vou pular aqui para o versículo 10, que diz assim: procurava Shaul encravar David na parede, porém ele se desviou de diante de Shaul, o qual o feriu com a lança à parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Mais uma vez, você viu que lá atrás Shaul tentou matar Davi, agora novamente Shaul tenta matar Davi. Mas por quê? Por quê? Sem motivo. Não havia motivo. Shaul estava perseguindo Davi, tinha ódio de Davi, queria o mal de Davi, sem Davi, está fazendo mal. Sendo que o próprio filho de Shaul estava dizendo: Davi é inocente, eu sou testemunha. O que ele está falando com o senhor? Para o senhor está querendo fazer mal, rapaz? Então, o que nós vemos aqui é um testemunho direto do próprio filho de Shaul, que não concordava com o ódio de Shaul a Davi, porque Jonatã não via motivo. Então nós iremos, gente, para não ficar muito longo esse vídeo, nós iremos aqui para o versículo, ou seja, o versículo 1, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 24 de Samuel Aleph, que diz o seguinte: sucedeu que, voltando Shaul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Shaul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas, das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Shaul, a cobrir seus pés. E Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis que é o dia do qual o Criador te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla da túnica de Davi. Olha só, era uma noite e Shaul tinha entrado numa caverna. Davi, com sua tática de guerreiro, se aproximou de Shaul sem que ele nem percebesse. Foi lá e cortou um pedaço da roupa de Shaul. E se nós lermos, para não ficar muito longo, a gente não vai ler mais, mas se a gente continuar a ler, a gente vai ver que não é a primeira vez que David, ele corta um pedaço da roupa de Shaul e mostra: olha aqui, Shaul, enquanto tu dormia, eu fui lá e cortei um pedaço da tua roupa. O que é que Davi quer dizer? Se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Se eu quisesse te fazer mal, eu teria feito mal. Tá aqui, eu cortei um pedaço da tua roupa, tá aqui um pedaço da tua roupa. E quando Shaul olha, realmente um pedaço da túnica dele, um pedaço da roupa dele estava cortado. E Shaul fica pasmo e realmente começa a pensar: realmente, se ele quisesse me matar, ele teria me matado. Ele chegou perto de mim, cortou um pedaço da minha roupa, saiu, eu não percebi que Davi era tático, e nós observamos que mais à frente, né, que não foi a primeira vez que Davi cortou um pedaço da roupa de Shaul, simplesmente mandando um recado para Shaul: se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Me aproximei, cheguei perto de você, cortei um pedaço da tua roupa e você não percebeu. Eu poderia ter te matado e não matei. Então o que é que nós vemos? Nós vemos Shaul perseguindo Davi. Todo narcisista persegue alguém, transforma alguém em alvo e passa a perseguir aquela pessoa.
Todo narcisista é dessa forma, é dessa maneira. Já falei sobre Moshe, o autista, e agora estou falando das qualidades dos sinais que Shaul ele deu aqui no Tanar, de que ele era narcisista. Ciumar sem motivo, odiar sem motivo, perseguir sem motivo, como vemos aqui, o camarada estava em um canto, soube que Davi estava em outro, saiu de onde ele estava para ir até onde Davi se encontrava para matar Davi. Ele saiu para matar Davi. E Davi poderia ter matado Shaul. E nós vemos que Davi se recusou a matar Shaul, mostrando que ele não tinha nenhuma malícia com Shaul, não queria o mal de Shaul, não queria fazer mal a Shaul, respeitava ele como autoridade, como rei. Nunca se engrandeceu, Davi nunca foi de ostentar, de querer ser o grandioso, mas vemos isso em Shaul. Ele se sentia grandioso e passou a odiar e a perseguir o rapaz sem motivo nenhum. Shaul, ele passou a perseguir e a odiar Davi sem motivo, porque não tinha motivo para Shaul, não tinha motivo para Shaul perseguir Davi e querer fazer mal a Davi. E esse, gente, são um dos sinais, mas se a gente começar a ler, continuar lendo, a gente vai perceber que Shaul dá outros sinais de que era um narcisista. Era um cara que se sentia o maioral, ele se sentia grandioso, ele se sentia maior que todo mundo. Não na condição de um rei, mas como pessoa. Ele achava que era superior a todo mundo, melhor em tudo, ninguém era melhor que ele. Ninguém podia ser melhor que Davi em nada, ou seja, ninguém podia ser melhor que Shaul em nada, porque senão virava alvo. E um desses alvos foi Davi. Olha, todas as atitudes, Deus manda fazer uma coisa, ele faz outra. Deus manda ele agir de uma forma, ele age de outra, sem respeitar a autoridade de Deus. Deus manda ele fazer, ele não faz. Um desobediente. Tanto é que chega um momento que Shemuel repreende Shaul dizendo falando sobre a desobediência dele, que a rebeldia como pecado de feitiçaria. Está sendo rebelde? A gente manda você fazer de um jeito e você faz de outro. Desacatando autoridades superiores, que é a autoridade de Deus. E a vida de Shaul, gente, realmente foi uma vida que esteve nas mãos de Davi. Deus colocou a vida de Shaul nas mãos de Davi. E Davi poderia ter executado Shaul e reinado em Israel, mas só que Davi não era aquilo que Shaul descrevia. Davi não queria o mal de Shaul. E por isso poupou a vida de Shaul várias vezes. Imagine você odiar alguém, ter ódio de alguém sem motivo, você procura um motivo e você não encontra. Que essa pessoa não te faz mal, essa pessoa não te perturba, essa pessoa não te prejudicou em nada, essa pessoa não te deu nenhum prejuízo. Simplesmente você odeia por odiar. E você tenta matar essa pessoa em um dia e essa pessoa escapa da morte várias vezes. Você tenta matar e você não consegue matar essa pessoa. E de repente você tem um cochilo, essa pessoa se aproxima, você corta um pedaço da tua roupa e no outro dia diz assim: eu cortei um pedaço da tua roupa. Se eu quisesse te matar, eu te matar. Se me aproximei de você, tirei um pedaço, cortei um pedaço da tua roupa e você não percebeu. E você diz: mentira, que nada. Quando você olha, realmente. Aí Davi mostra: está aqui o pedaço da tua roupa. E Shaul, ele confere e diz: realmente, ele cortou um pedaço da minha roupa. E ele fica pasmo: como é que ele não me matou? Por que será que ele não me matou? Incrível, né? Então, para você ver o que é o narcisista, ele persegue o alvo, a pessoa que ele transformou em alvo. Então, fica aí também esse vídeo com base no Tanar,
que dá todas as características a Davi de um narcisista. Tá bom, gente? De um narcisista. Então, que Deus abençoe a todos. Shalom, Lehitraot.